Olá, sejam bem-vindos ao programa Diversidade e Inclusão. Estamos aqui mais uma vez para levar até você mais um programa especial aqui. Hoje conversando novamente aqui com o Clóvis Domingues. O Clóvis vai falar mais um pouquinho aqui sobre a atividade dele lá no Oriente Médio. Antes disso, eu vou lembrar aqui dos nossos apoiadores, os apoiadores do programa Diversidade e Inclusão, que são o Mestre do Frango Montenegro, o Sicredi Ouro Branco, o Supermercado Zimec, que estão com a gente. O Sicredi, com duas agências aqui no centro da cidade de Montenegro, na rua João Pessoa, e no bairro de Tipaúva, na Avenida Júlio Renner. Supermercado Zimec, aqui no centro da cidade de Montenegro, e o Mestre do Frango na rua Santos Dumont. O Mestre do Frango, lembrando você que você pode fazer o seu pedido, né, via aplicativo, rede social, WhatsApp, né? Procurem nas redes sociais, no Instagram, Mestre do Frango Montenegro. Você vai encontrar lá e vai poder fazer o seu pedido por ali. Clóvis, obrigado pela ter aceitado o convite para conversar mais um pouquinho com a gente sobre a tua participação lá no Oriente Médio. Eu vou deixar contigo para te falar um pouquinho mais para a gente aí. Bom dia, Valdair. Bom dia às pessoas que nos veem e nos ouvem. Obrigado pelo convite e vamos rememorar um pouco mais aquilo lá que aconteceu lá na minha época, que eu estive lá em 67, na Guerra dos 6 Dias. Mas também tive um período de paz também lá, de 6 meses, onde eu pude conviver com aquela população lá da faixa de Gaza. Nós estávamos sediados na cidade de Rafa, hoje está muito comentada, a cidade de Rafa, que é na entrada do Sinai. Entrada da faixa de Gaza, né? E entrada da faixa de Gaza de quem vem do Egito. Quem vem do Egito é a entrada. O batalhão de vocês se chamava, só para lembrar aqui, Clóvis? Sim, Batalhão Brasil. Batalhão Suez, mas lá, Batalhão Brasil. Mas a missão de vocês era lá na faixa de Gaza, na linha divisória entre Israel e, no caso, na época, o Egito. Porque a faixa de Gaza pertencia ao Egito. Quem administrava a faixa de Gaza nessa época era o Egito. Então, o Egito é que tinha a liberdade de entrar e sair, ele que dava sustentação aos povos palestinos dali, que foram sendo colocados pelas tropas de Israel, né, na outra guerra que eles tiveram lá em 47, 48, e aonde eles pegaram e fizeram os palestinos recuarem para aquele mínimo de terra, né, que os palestinos, toda a faixa de Gaza, toda a Palestina estava ao domínio dos palestinos, até que na Segunda Guerra Mundial foi colocado lá as tropas, o pessoal que morava na Europa, na França, na os Espanha. judeus que estavam na Europa, né? Sim, que estavam na Europa, foram colocados aos poucos pelos ingleses, levados para o Oriente Médio. Aquela região ali, onde hoje é o Estado de Israel. Onde era o Estado de Israel e era a Palestina. Ali, quem morava ali era os palestinos, ali era o Egito também tinha parte de interesses ali, mas quem morava ali naquela região, onde estava o Estado de Israel, eram os palestinos. Com os judeus também, né? Com os judeus também, mas judeus ortodoxos. Nativos de lá, né? Nativos de lá. Eles conviviam pacificamente, né? Não havia problema nenhum entre eles. Jerusalém, por exemplo, era uma cidade internacional na essência na época. Hoje é ainda, mas já não é dessa maneira mais. Sim. Porque Israel tirou os jordanianos e os palestinos dali, né, para fora dali e ficou eles. Claro que os palestinos resistiram, porque eles tinham comércios ali muito forte, né, porque se sabe que Jerusalém é uma cidade comercial. Né? Além da crença, do interesse religioso, mas também é uma cidade de busca de
de conhecimento, de hotelaria, né, restaurantes, né? Então uma infinidade de coisas que leva as pessoas a visitar Do mundo inteiro. do mundo todo e principalmente os cristãos, né? Sim. Então Jerusalém, e aí agora o Israel na guerra de 67, a minha guerra, ele empurrou os jordanianos que defendiam ali junto com os palestinos, né? Mas tinha um estado ali que estava ali, que era a Jordânia, e a Síria, que tinha as colinas do Golã, também que foram empurrados também para além das colinas do Golã, que era um local estratégico na visão de Israel para se defender. Só que Israel tomou conta de praticamente toda a Palestina, né? Praticamente toda. Na verdade, mais de 80%. Foram encolhendo ali, a Palestina hoje se resume à faixa de Gaza, ali, uma parte da Cisjordânia, né? Exatamente, só isso. Só isso? Só Né? isso, exatamente. E ainda, vocês viram a proposta, todo mundo viu, a proposta de Israel é que os palestinos passassem para o lado do Egito, do lado do Sinai. Passasse da cidade de Rafa, primeiro queria que saísse de Gaza para Canyones, né, que é no meio, e depois saísse para Rafa, e fosse e atravessar. Só que aí o Egito, que eu concordo, e acho que fez certo, ele não abriu a fronteira. Ele não podia aceitar esse êxodo todinho de palestinos que iriam fugir dali, eu ia ficar meia dúzia de palestinos, aí ele destruía aquele meia dúzia de palestinos que estavam lá. Então o Egito não abriu a fronteira, e com isso os palestinos tiveram que ficar ali. Ele também não poderia matar 3 milhões de palestinos. Sim. E aí ia ser uma carnificina. Clóvis, o que motivou a ONU, né, criar levar todo esse contingente militar para lá, para a região? O que motivou a ONU? Né? Sim. O início de tudo isso, a motivação foi a paz, buscar uma paz lá em 56. Eles pegaram e tiveram uma guerra, né, entre os franceses, ingleses e os judeus e os israelenses contra o Egito. O Egito tinha fechado o canal de Suez. O Egito tinha fechado o canal de Suez, né, que é o que dá acesso lá ao Ocidente, ao Oriente, né? Então passa tudo por ali, né? No canal, ali, assim, uma distância fantástica que diminui. E o Nasser, que era o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, ele entendeu que o povo, e muito nacionalista que era, inegavelmente, fortemente nacionalista, e ele entendeu que o Egito, como país, estava perdendo muito, porque era baratíssima a passagem dos navios ali pelo canal, né? E ele entendia que tinha que ter um valor meio compatível com toda aquela volta que eles teriam que fazer lá pelo sul da África para chegar lá na Europa. Então, vamos dizer que fosse gastar $50 mil, ali por dentro ali, eles pagavam $1.000 para passar o navio. Aí o Egito disse, não, para um pouquinho, vocês vão ter pagado no mínimo $20 mil, então. Para ficar... Então a intenção do Egito na época era ter uma recompensa financeira. Financeira, não tinha nem nada contra a travessia de quem quer que seja pelo canal. Sim. Mas sim, e além de tudo era administrado pelos ingleses. Quem administrava o canal ali. Administrava o inglês e o francês. E eles fizeram, mas foram indenizados, foram pagos pelos egípcios e queriam continuar. Aí o Nasser pegou aí criou uma situação de guerra e tudo, que ele perdeu a guerra, né, e aí então foi estabelecido aquelas fronteiras, Israel aumentou mais ainda, né, tomou mais terra, que foi estabelecida aquela terra exatamente como ficou na minha época. E quando eu saí já mudou tudo de novo, já tinha mudado tudo de novo, porque Israel tinha avançado até o canal de Suez. Mas depois deu a outra guerra, a de 72 e 73, 72 e 73, entre a guerra do Yom Kippur, onde o Egito conseguiu recuperar o canal do Sinai, mas depois teve que recuar de novo. Mas aí a ONU interveio de novo. Mas eu vou voltar então ao canal de Suez. Aí então ele colocou, a pedido do Nasser, ele pediu que botasse tropas da ONU, tropas internacionais, não disse da ONU, mas tropas naquele tempo não existia essa tropa. Tropas internacionais, que a ONU fizesse uma intercessão ali, que entrasse naquele conflito,
de uma maneira de tentar trancar aquilo ali, para parar o conflito. Quantos soldados brasileiros foram para lá na época? Nós tínhamos lá, nosso lá, 427. 427. Soldados, oficiais, sargentos e coronéis, altos oficiais. Nós tínhamos uma tropa de 427 homens no total. Mas não era só nós, tinha mais 6, 7 batalhões lá. Tinha indiano, a nossa produção vai colocar umas imagens, umas fotos que o Clóvis trouxe para nós, para ilustrar aqui o que a gente está falando, né, Clóvis? Exatamente, a televisão não está ligada. Não, é para nós aqui não, mas depois vai sair as imagens ali. Certo. Tu tem aqui também algum material, né, Clóvis, aí que tu tá contigo aqui? Sim, eu tenho, sim. Muito importante, viu, Valdeir, é registrar, por exemplo, essa fotografia que está aqui em cima, desse livro nosso aqui. Assim, pode colocar para a câmera aqui, a gente não tá, a gente tá sem o monitor aqui, mas a gente depois vai sair. E aonde esse monumento aqui é do soldado fedaim, um soldado palestino na época, que é o mesmo soldado do Hamas, que é o mesmo que era os do Arafat, que também tinha uma tropa também, que sempre teve uma tropa paramilitar e que era representante deles. E esse soldado, na minha época, eram os soldados fedaíns, que eram homens que andavam armados, né, e andavam circulando por lá e tudo, tinha hierarquia militar e tudo, e eles diziam nessa estátua assim, que no final diz: nós voltaremos. Um soldado armado apontando para Israel e dizendo: nós voltaremos. Quer dizer que um dia eles querem voltar para a terra que era deles também. No entendimento... Isso é por isso que tem esse conflito até hoje, né, Cláudio? E até hoje continua essa estátua valendo. Claro que ela não está mais lá há muito tempo. Israel essa estátua que tu está falando, ela estava aonde? Estava em Gaza. Em Gaza? Na cidade de Gaza. Na capital, em Gaza. Mas está na cara que Israel já deve ter dinamitado ela há muito tempo. Então, com tiro de canhão, por quê? Porque para ele não interessava essa visão. Isso foi na época porque no meu tempo, os israelenses não passavam para o lado da faixa de Gaza e nem para o lado do Egito. As tropas da ONU estavam ali especificamente para que não passasse egípcio para lá, e nem palestino, e nem o pessoal da faixa de Gaza trabalhavam em Israel, como estão trabalhando hoje, estavam trabalhando. Não existia isso aí. Eles estavam confinados na faixa de Gaza, os palestinos. E o Egito comandava tudo, porque aquilo ali era a terra do Egito. Era da Palestina e respeitava como a faixa de Gaza dos palestinos, mas o Egito tinha poder sobre tudo. Mas o Egito era um estado protetor, estava do lado dos palestinos e está, né? Só que ele aliviou um pouco, eles fizeram a paz com o Estado de Israel por interesses comerciais, né? Que hoje o turismo é muito forte entre as pirâmides do Egito e o Jerusalém. Então ficou fazendo essa linkagem que dá muito dinheiro para os dois países. Então optaram por fazer a paz, porque senão o pessoal tinha que pegar um avião e ir para o Egito. Um precisava do outro, né? Um precisava do outro, para ganhar dinheiro, e aí se entenderam. Lá é judeu e palestino e árabe se entende muito bem. Essa questão de dinheiro eles conseguem entender. E também, né, Valdeir? A gente observa que eles vivem muito bem fora do Oriente Médio. Sim. Tu não encontra palestino aqui em vulnerabilidade. Todos eles são bons comerciantes, são bons empresários, se ajudam mutuamente e são igualzinhos ao judeu quando estiveram fora do Oriente Médio por milhares de anos. Eles também têm uma vivência forte, têm bons recursos, né? Ganham dinheiro, esses free shops, né? Que tem em tudo que é cidade do mundo, aeroportos. Eles têm um dom para o comércio. Para o comércio, exatamente, porque a produção agrícola é muito pequena, né? Na indústria eles também não tinham grande produção, porque eles também não tinham essas tecnologias também. Né? Então o que eles têm é petróleo, né? E o grande tino comercial. Ali na minha tino comercial, mas ali no Oriente Médio, o pessoal diz que não tinha nada ali na Palestina de produção, tinha sim. Oliveiras, eles eram campeão, né? Oliveiras, tinha umas baixadas lá que eles plantavam muito trigo também,
Então tinha Na faixa de Gaza? Na faixa de Gaza e também no próprio Sinai, em alguns lugares, onde conseguia, nas periferias, onde era mais fértil, onde estava mais próximo ao mar e tudo, tinha um outro tipo de clima, tinha muito oliveira, muito oliveira. Da minha cidade, da cidade de Rafa, até Gaza, que é 70 quilômetros, uma faixa, por 4 quilômetros de largura, 4,5, 5 quilômetros entre o mar e Israel. A base de vocês era em Rafa? A cidade em que nós estávamos de base era Rafa. A cidade, tinha uma cidade no meio, que era a cidade de Can Yunis, onde nasceu Sansão, da mitologia, né? E Gaza é onde Sansão derrubou as colunas lá e tudo, e ali é a capital. É uma cidade grande, na época era uma cidade do tamanho de Porto Alegre, já com 1 milhão e pouco de habitantes, que hoje... Mais de 2 milhões de habitantes. Mais de 2 milhões de habitantes hoje, né? Exatamente, uma cidade fantástica. E já na época era uma cidade muito linda, na beira do mar, não tinha essa destruição que teve, porque estiveram 20 e poucos anos de paz, né? Mas também o palestino também tinha um palestino pobre também, que vivia no deserto, que era nômade, né? Então eles viviam com seus camelos, moravam, mas aquilo é uma coisa cultural. Sim. Não tinha muito. E também a ONU, quando assentou os palestinos na faixa de Gaza, porque quando eles foram expulsos de Israel pelos israelenses, eles foram colocados tudo na faixa de Gaza, porque Gaza tinha ligação mesmo, era uma cidade importante já dos palestinos, até da Palestina, e Rafa também, Can Yunis também. Então eles colocaram eles ali, e ali eles tinham subsistência por parte da ONU. Quando eles dizem que iam negar, os europeus disseram que iam negar as ajudas para a faixa de Gaza, para os palestinos, em função do Hamas, aquele negócio, não sei se chegou a ver, que a Alemanha falou que não ia mandar dinheiro, não ia mandar recursos, a Holanda, a Iugoslávia, outros países lá. Na realidade, aquilo é um compromisso que a ONU assumiu perante os palestinos, que recebiam para viver, como nós temos aqui em Montenegro, por exemplo, o bairro municipal ali. Tudo com casinhas iguais, casas pequenas, iguais. Ali começaram com barracas, depois a ONU deu condições de fazer casas para eles ali. Então, eram uns guetos, já era um gueto, porque na realidade a faixa de Gaza é um gueto. Eles estão ali isolados total, não entra nada, não entra um saco de cimento ali sem passar pelo crivo de Israel. Exatamente. E aí vem a contradição um pouco, o que era muito amigo, que era o Egito, mas é outra época, o tempo do Nasser, né? Outro tipo de governante. Os governantes foram fazendo acordos com Israel. Sim, isso foi lá em 67, né? Exatamente, mas antes eles eram protegidos, né? Até um período eles foram protegidos. Depois houve os acordos com Israel, foi feito a bilateral de alguns países. O primeiro que fez foi o Egito mesmo, que era o mais beligerante antes. E depois a Jordânia, eu acho que também tem alguns acordos, o Líbano também tem, a Síria também tem, está todos eles mais ou menos vivendo mediamente em paz. Quem não aceita a paz é quem é o sofrido, que é o oprimido, que é o palestino que mora ali, que foi retirado. Então esse palestino que fica, e eles não têm como destruir o povo palestino, porque é árabe que nem eles, né? Clóvis, vocês, o batalhão de Suez. Batalhão de Suez, os boinos azuis. Aqui no Brasil, conhecido boinos azuis. Vocês têm foram homenageados aqui no Rio Grande do Sul, a tropa que esteve lá. Sim. A gente estava conversando antes aqui de começar o programa. Em Porto Alegre tem uma estátua. Sim, tem uma estátua. Nós temos um monumento na Praça dos Açorianos, onde homenageia os pracinhos do Batalhão Suez, e onde está lá os 4 batalhões em cada canto do monumento, né? Uma placa de bronze,
onde contém os nomes de todos os soldados e oficiais e sargentos que Tiveram lá no Oriente Médio, em todas as épocas. nessa missão. Nessa missão. Nós tivemos 4 batalhões gaúchos, gaúcho, que eu quero dizer, era da região sul, da região sul que foram para lá, mas também teve do centro-oeste, do norte e do centro de São Paulo, Rio de Janeiro. Então esse monumento está em Porto Alegre, na Praça dos Açorianos. Na Praça dos Açorianos. Tem um monumento. Quem quiser conhecer um pouquinho lá, os soldados estão lá, o nome dos soldados? Todo o nome de todos os soldados que estiveram lá, que participaram, os que morreram também, destacados, todo mundo lá. E tem um capacete azul, que era a identificação. Identifica os boinos azuis, porque no social se usava a boina, mas lá na frente lá se usava o capacete azul. Porque era um capacete azul, era uma missão de paz, uma tropa de paz. Com o propósito de levar a paz, não nos viam como homens que ia combater um lado ao outro. Não. O que tu poderia nos contar aqui, Cláudio, sobre a tua experiência lá, né? A tua visão daquele momento que tu viveu lá, aquela vivência lá no Oriente Médio? Sem dúvida nenhuma, é um choque, né, Valério? A gente sente a diferença de modo de ser, em todos os sentidos. Mas nós tínhamos certa condição de vida lá, do nosso pessoal, que vivia, tínhamos cassino lá em Gaza, que nós íamos para lá quando queríamos ir, nós tínhamos liberdade, nós éramos soldados profissionais, nós não tínhamos uma hierarquia, um comandante disse assim, não vai pegar viatura, não vai sair não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Tu fazia responsavelmente as coisas que te interessavam um grupo. Sim. Então nós éramos servidos lá pelos árabes, os árabes que faziam a limpeza, fazia a alimentação nossa, fazia todo o cuidado de pinturas, tudo, era ele. Nós só fazíamos o serviço profissional. Eu particularmente era motorista, eu levava água nos portos de fronteira. Porque o bem mais importante lá é a água. A água, né? A água, né? Porque a água não tem. A água é uma dificuldade tremenda. Isso eu ia te perguntar. A questão da água lá é bem complicada, né? Toda ela era retirada do mar e destilada, purificada. Dessalinizada, né? Exatamente, mas ainda assim mesmo ficava salobra, ficava uma água. Mas logo a gente passava no tempo e a gente acostumava. Mas no primeiro momento era aquilo que tinha. E todo mundo sabe que 50 anos atrás, 54, 55 anos atrás, em qualquer lugar, também não tinha, aqui também não tinha água mineral, não tinha nada, praticamente não tinha água rainha, né? Mas era em garrafa, era tudo. Então as dificuldades que nós tínhamos aqui, lá era maior ainda, mas nós tínhamos um ambiente um pouco mais liberal, mais conhecedor do mundo, porque nós tínhamos canadenses lá, que eram um povo já bem desenvolvido, os suecos eram muito desenvolvidos, os dinamarqueses também, então, que também tinha tropa lá. Então nós tínhamos a prancha de surf, nós íamos para a praia, então, fazia o serviço de manhã até 1h30 da tarde, e depois nós íamos para a praia, eu botava dentro da minha viatura 5, 6 soldados, 7 soldados, vamos para a praia, vamos embora. Aí se mandava para lá. Isso era a parte boa, né? A parte boa enquanto tinha paz, enquanto estava na paz. Tinha uma cidade bonita, uma cidadezinha legal, mas nós não vivíamos praticamente aquele ambiente da cidade. Até porque talvez nós fôssemos viver como mais posterior, mais nos últimos meses de ir embora. Mas não chegamos até lá. A guerra estourou antes e nós tivemos que pegar e sair de lá. Depois que terminou a guerra, morreu companheiros nossos lá e tudo, tivemos companheiros feridos, indianos morreram, 40 indianos no forte deles, então porque eles eram mais envolvidos com guerra do que nós, e nós entregamos o mais rápido possível, né? Mas passamos situações complicadas. Eu passei, por exemplo, a guerra lá em Gaza, na capital, que eu tinha ido para Gaza de manhã, antes de começar a guerra. A guerra começou às 7 horas
e eu saí antes, um pouquinho das 7h30 começou a guerra. Eu saí às 7 horas, eu saí e fui a Gaza aí, capitão. Então eu passei a guerra todinha lá, isolado, mas numa cidade grande, uma capital. Quantos dias? Hã? Quanto tempo lá? Os 6 dias da guerra. Os 6 dias eu fiquei lá na guerra, no tiroteio, no bombardeio, sem parar. Já entrei na cidade de manhã com a viatura, já o Israel largando panfleto de avião, largando para eles, não para nós. Mas aí eu peguei um panfleto e fui ver que a situação era grave, eu sabia que era grave. Aí já tinha sido descoberto que tinha começado a guerra, porque nós não tínhamos essa informação. Não tinha o que tem hoje. Não tinha um radinho de pilha, não existia nada, o que tinha falava em árabe, entende? Nós, para falarmos com o Brasil e ter alguma notícia do Brasil, nós tínhamos o APTA-2, que era uma estação de rádio que falava com o Terceiro Exército aqui em Porto Alegre. Eu ia te perguntar a questão da comunicação, como é que era, né? Era bem difícil. Não tínhamos nenhuma, só cartas, mandava para a família mandava para a gente, então raramente se fazia. Sim, era difícil chegar lá. Tudo era difícil e a gente também não tinha essa cultura também. Eu não vou dizer, vocês estavam desesperados, não, nós estávamos muito bem lá. Vocês sabiam, vocês foram para lá, né? Nós fomos para lá e fomos muito felizes, nós já tivemos um retorno de tempo fantástico. Nós tivemos na Itália, toda a cidade, eu tive em Veneza, tive em Trieste, tive em Bari, eu tive em Chipre, tive em Augusta, na Sicília, tivemos em Marselha na França, tivemos em Paris, tivemos uma infinidade de cidades depois da volta. Sim. Depois terminou a guerra, mas lá era um mundo diferente. Totalmente diferente, mas totalmente não existia aquilo que foram fazer lá, que estourou, que deu o start para essa guerra agora, foi aquela música Rei, que eles foram fazer na fronteira de Israel com a Palestina. Com a faixa de Gaza. Com a faixa de Gaza. Qualquer lugar que eles fizessem aquilo ali, fizesse com a Síria lá, ia dar o mesmo bolo também. Sim. Por que ia dar? Porque aquilo ali é música de uma outra cultura, entende? Que não tem nada a ver com eles, e pelo contrário, palestina. É ofensivo a eles. E aquilo ali foi o start para pegar. Eles já estavam preparados, talvez até sabendo, e deixaram essas armas tudo guardadas para um momento que houvesse um start, alguma coisa que fizesse implodir a guerra. Clóvis, tu que esteve lá, né, tu acha possível uma conciliação ali, ou a criação do Estado palestino independente, da tua visão? Tenho certeza 100% que tem que acontecer alguma coisa, não é eu que estou dizendo, isso já quando foi criado o Estado e a Palestina, já antes ali também, que era Estado também, era Estado autônomo também ali a Palestina, e o Estado de Israel foi criado, era para ser dividido uma parte para ter o Estado palestino também. Mas aí, claro que a gente entende parte, o Israel pensou, não, mas se eu botar o Palestina aqui do lado, ele vai querer mais terra aqui, vai continuar as guerras comigo. Então, e vai estar fortalecido com armas, que não tem a mesma motivação. Se cria o Estado palestino, o Estado vai se fortalecer. Vai se fortalecer, vai ter independência para ter arma e tudo. Mas tem que criar o Estado palestino. Eu tenho certeza absoluta, que se tiver o Estado palestino, eles vão ter um exército deles, um exército nacionalista, nacional, vai ter a polícia nacional, que vai conter alguns excessos de alguém que vai tentar fazer alguma coisa que vai provocar um conflito. Que no caso hoje é a revolta do povo palestino por conta de não ter um Estado independente. Eles se revoltam e se organizam, e acontece o que está acontecendo lá, né? O Hamas se organizou, né, justamente por conta dessa opressão, né? Exatamente. E aí, dá o que dá, né? Quando dizem, Valdeir, que o Hamas não representa o palestino, que o Hezbollah não representa o palestino, ele é o palestino, ele é o homem palestino, ele é o homem que está se dispôs a lutar pela Palestina. Ele não é tolerado, ele é incentivado, inclusive, mas todo palestino respeita o Hamas, respeita o Hezbollah. Claro que sabe dos prejuízos que tem,
Sim, e ficam tristes, perto de familiares, perto de morreu criança de montão, todo mundo sabe. Mas ele sabe também que alguém tem que provocar uma situação, porque senão vão ficar o resto da vida cada vez mais confinados. É qualquer um cara que vai colhendo, né? E cada vez que alguém dá um tiro lá na fronteira, Israel vai lá e larga uma bomba de 5, 6 aviões em cima de alguns lugares lá. Então, desproporcional o sofrimento do palestino. Não é que eu estou torcendo. Mas tu é anti-judeu, não sou anti, eu estou. E lá eu era grande admirador do judeu, mas a história me levou a pensar, né? Pensar, e estou vendo agora, com o que aconteceu nessa última agora, que foi uma coisa desproporcional. O palestino não tem um canhão, não tem um carro de combate, não tem um foguete, não tem nada, terminou. Não tem nada, e o Israel continua com milhares de tanques, carro de combate, avião, não caiu um avião de Israel, não arrebentaram um tanque de Israel, nada. Então é uma coisa louca, totalmente desproporcional. Agora, se fosse igual a guerra da Ucrânia e da Rússia, ambos têm arma, ambos ficam se combatendo. Sim, são países, né, cada um independente. Independente com arma. Nunca teve um tanque ali na faixa de Gaza, nunca teve um carro de combate na faixa de Gaza, nunca teve uma metralhadora, nunca teve um canhão. Tem armas escondidas, coisas muito, muito reservadas, né? Até porque tudo para entrar lá, teoricamente, passa pelo escolhido de Israel. Né? O pouco que entrou desmontado, com muito cuidado, num caminhão, uma coisa escondida, uma pecinha, outra pecinha, que acabaram fazendo. Meio que eles têm que achar, né? Claro, e provocar um ambiente e fazer Israel pensar. Com esses mortos que Israel também teve, 1.000 e poucos, mas matou 11, 12 mil, 13 mil. Na realidade, ele pegou e com isso ele criou um ambiente do Israel pensar. Vamos pensar, vamos ter que cuidar, porque não dá para viver, porque vão viver a vida toda assim. Eles não vão conseguir. Mataram os chefes palestinos do Hamas, mas tem outros já que já veio atrás, já veio o filho, já veio o neto, isso vai continuar a vida toda. Tem que resolver essa questão. Bom, Cláudio, nosso programa está chegando ao final, né? Foi uma satisfação te ouvir aqui, a gente conversar e bater esse papo aqui, né? Contar um pouquinho da tua história, da tua vivência lá no Oriente Médio. É muito bom para o nosso público aqui conhecer um pouquinho, né, Clóvis? Da visão da gente, né? Mas a minha visão não é equivocada, tem a certeza. Mas no sentido, né, do que a gente, da história tua, que tu teve lá, né, Clóvis? Sim, você viveu aqui. É uma experiência, né? Sem dúvida nenhuma. Morreu um companheiro meu lá, nós tivemos feridos, viemos todo mundo numa dificuldade tremenda depois na volta, mas depois conseguimos, quando equilibrou, quando entramos no navio lá em Asdod, em Israel, onde nós pegamos Soares Dutra, aí nós estávamos no Brasil de novo. Imagina, daí de 67, né, Cláudio? Exato. Foi uma... 50 e poucos anos, né? É uma história. É uma história, hein? É bem assim. Bom, mas fui homenageado na Câmara de Vereadores, tive diversas homenagens, o meu batalhão também teve em Porto Alegre, no Exército Brasileiro também, pela ONU também, então nós tivemos, graças a Deus, muitos retornos. Foi muito legal. Muito bom, obrigado, Clóvis. E eu agradeço a você que esteve aqui com a gente, né? Vamos lembrar novamente aqui no finalzinho o recadinho dos nossos apoiadores, né? O IMEX Supermercados, né? O Sicredi, as duas agências aqui de Montenegro, sempre em Barra de Chubaúba, e o Mestre do Frango que nos apoia. Então, um abraço a vocês, a você que esteve nos acompanhando, e convidamos a permanecer aí na programação da TV Mo HD. Tchau, tchau. Muito obrigado, valeu.